Fala, meus amigos, e aí? Beleza não tá, né? Não tá beleza, não tá legal, tá ruim. Ai, tô fazendo esse vídeo, né, um pouco mais de cabeça fria, fazendo esse vídeo um pouco mais controlado, né? Eu não salvo live, tá? No Instagram, né? E eu sempre apago. A do YouTube eu também apaguei porque eu falo muito palavrão, né? E não é legal, justamente em respeito ao número grande de crianças que seguem a gente. E eu a- me senti mal e apaguei, né? Pelos palavrões que eu falei. Então eu tô fazendo novamente esse vídeo, né? E não retiro nada do que eu disse. O Vasco tá tratando, né, o seu torcedor de forma covarde. O Vanderlei Luxemburgo montou o time completamente mal novamente, tá? Fernando Miguel cometeu mais uma vez erros cruciais que nos levaram a mais uma vitória, ou mais uma derrota, perdão. Queria eu que fosse vitória, né? Mas infelizmente não foi. Pulando atrasado na bola, afobados, saindo errado, como sempre. Então isso vem se repetindo exaustivamente. Não sei por que não banca ele e coloca o Lucão. Pior, pior que isso não fica. Pior que isso não fica. A gente hoje, mais uma vez, o Castan falhou, jogou mal pra caralho, né? O Castan não tá mais com tesão de jogar. O Castan já não quer mais jogar, né? Posso até entendê-lo. O Vasco é cheio de problema, o Vasco é cheio sabe, de incertezas. E ele deixou bem claro na entrevista dele, pela cara, pela fisionomia do Castan, parece que a toalha já foi jogada. E a gente tá aqui, cara, botando a cara pra bater. Mano, a gente não vai se esconder nesse momento. Tá eu aqui, eu e Zezeu, né? Não se preocupe que o moleque tá ciente do que tá acontecendo. O moleque é pica, o moleque é brabo, tá? Não, meu irmão, tá esquentando cabeça com zoação. Eu acho que zoação é normal, zoação vai acontecer, entendeu? É isso mesmo, a rivalidade é isso aí, né, Zezô? E a gente não tem que se preocupar com os outros, não. A gente tem que se preocupar com o Vasco. O Vasco é tudo isso que está acontecendo, né? Por causa da política. Tudo isso. O resultado em campo é o reflexo dessa briga que se arrasta ao longo de todos esses anos. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu vou continuar aqui pautando, né, jogador por jogador. Marcelo tentou, se esforçou, correu igual maluco, né? Tá fazendo o que pode, né? Pikachu, galera, não dá mais. Temos que entender que o ciclo do Pikachu, Fernando Miguel, desses caras, irmão, já se encerraram. Não dá mais. Até mesmo do próprio Castan. Não é para, pô, não, não é, não dá mais. Se o Vasco permanecer, eu acho que permanece com um milagre. O Vasco precisa fazer uma reformulação imediatamente no seu elenco. O Vasco está desgastando a nossa base. A nossa base, quando for ser colocada no mercado para venda, vai estar desvalorizada. Ainda mais se cair para uma segunda divisão. Eu acho que as coisas precisam mudar. O torcedor precisa parar de ter lado político e focar no clube. O Vasco só não está numa situação pior porque nós, o torcedor, não deixamos. Mas do jeito que as coisas estão indo, o Vasco vai degringolar cada dia mais. E a forma que essas pessoas estão tratando o nosso clube
É cada vez diminuir a nossa história, a nossa tradição. Diminuir. Para alimentar o desejo delas pelo poder, pela treta, pela sacanagem, pelo dinheiro fácil, pelo dinheiro nosso. O Vasco entrou apático, começou até bem, mas num toque de mágica, novamente degringolou-se, piorou-se, se desesperou. O psicológico tá abalado. Não adianta. Eu falei lá atrás, se deixar para querer correr na zona do rebaixamento, não terá psicológico para reverter a situação. Agora teremos que ganhar do Inter, vamos ter que pontuar contra o Corinthians, vamos ter que ganhar do Goiás, torcer por algumas combinações de resultados, para a gente poder ainda sonhar em permanecer na primeira divisão. Mas é muito pouco, minúsculo, por tudo aquilo que nós representamos. Porque não é fácil, eu sempre falei isso, não é fácil você criar um personagem, você alimentar o seu personagem de esperança, de amor, para todas as pessoas que seguem a gente, né, Zezé? E você receber mensagens de criança perguntando assim, tio, será que vai cair? E aí, Zezé? Já era, né? E a gente não sabia o que responder. E a gente não saber como lidar com essa situação. Eu acho que essas pessoas que estão hoje no poder do clube, não só as pessoas que estão no poder, todas aquelas pessoas que participam da administração, do conselho, dos grandes beneméritos, oposição, quem quer entrar, quem já saiu, quem quer entrar, todo mundo. Essas pessoas poderiam fazer uma reflexão. Não precisa fazer uma reflexão por mim. Fazer uma reflexão pelo número de torcedores espalhado pelo mundo. Pensa só um pouquinho nessas pessoas. Analisa. O Vasco não é um time regional. O Vasco é um time mundial. O Vasco no papel é melhor do que muito time que está ali, ó, em cima. Mas sabe o que acontece? A briga pelo poder cai no campo. Quando bate o desespero, é difícil sair. Nós estamos indo para o quarto rebaixamento. E não é fácil você falar assim, não, mas a gente tem uma história muito linda. Não, mas a gente já caiu, voltou, caiu. Esse discurso já não tem mais força. É triste. É muito triste. O Vasco precisa urgentemente de paz. Essas pessoas precisam respeitar o torcedor. Os agentes políticos que trabalham em função de administrar o pobre coitado falido Vasco da Gama precisam entender que se cair para a segunda divisão, a receita vai ficar desse tamanhozinho. Aí eu te pergunto, você ainda vai querer o Vasco? Não vai. Sabe o que vai acontecer? Nós aqui, os torcedores, que decreta feriado, incentiva outras crianças, incentiva outros pais, incentiva manter acesa a esperança da rivalidade, vai acabar. E se a esperança dessas pessoas aqui acabar, automaticamente o Vasco vai diminuir, até fechar as portas. Então eu peço encarecidamente, já não peço nem mais como um torcedor, eu peço mais como um pai desesperado.
Gente, deixa o Vasco viver. Deixa o Vasco andar. Deixa o Vasco crescer. O Vasco é nosso. O Vasco é dele. O Vasco é dos milhares e milhares de Zezeus espalhados pelo mundo. Vocês estão atrapalhando o sonho dessas crianças. Eu quero ver quem vai ter a hombridade de botar a cara na televisão para assumir a responsabilidade e a culpa. Ninguém. Então vocês precisam respeitar a gente. Vocês precisam consertar a merda que vocês fizeram. Alguns jogadores estão torcendo para acabar o campeonato para pegar sua mala e desaparecer do Vasco. Amanhã coloca na justiça. Obviamente vai ganhar. E o Vasco acumulará mais uma dívida. Enquanto essas pessoas não entenderem que estão destruindo o Vasco, nós vamos ficar passando esse sufoco, essas decepções, frustrações, ano após ano. E isso vai cansando. A nossa saúde mental, a nossa vida pessoal, a nossa vontade de fazer as coisas, até mesmo de comprar uma camisa, vai diminuindo, mano. A gente é muito apaixonado, a gente gosta muito desse clube, a gente sente muito orgulho de ser Vasco. Mas vocês estão acabando com isso. Jogadores medíocres, administrações péssimas, contratações erradas, esqueminha ali ou esqueminha aqui, troca de favores ali. Nós estamos cansados disso, mano. Esse moleque aqui, ó, se preocupa com ele não. Que o moleque é pica. O moleque é brabo. O moleque torce pro Vasco. E o moleque é antirracista. O moleque Zezeu. Respeitem os Zezeus. Respeitem.